Radar Cidadão. As questões que envolvem o seu dia a dia em pauta. Alô você, eu sou Carlos Garbo e peço licença para entrar em seu lar em mais um programa Radar Cidadão, um programa de entrevistas sobre temas de interesses da população, de seu interesse. Falamos de leis, de direitos do cidadão e serviços prestados pelo poder público. Somos a Rádio Câmara Sorocaba, rádio web, acesso pelo nosso site, é isso mesmo, camarasorocaba.sp.gov.br. Também estamos na TV Câmara Sorocaba, uma TV aberta e digital. O canal é 31.3 na Claro TV, canal 4, Vivo Fibra, canal 9 e nas mídias sociais. Alô você, estamos aí no Facebook, na live do Facebook. Lá você escreve Câmara Sorocaba também, interage, mande sua pergunta, participe conosco. Estamos no YouTube. Este programa ficará disponibilizado a qualquer momento. Você poderá assistir Instagram e também no site Câmara Sorocaba SP.gov.br, com o apoio da nossa escola, a Escola do Legislativo, a sua escola. E no programa Radar Cidadão de hoje, a pauta Dia Nacional do Livro. Ler é uma viagem. Estamos recebendo o presidente da comissão, ele viria participar, não pôde, que é o Dilan Dantas, mas o advogado, estamos recebendo o advogado, pesquisador e autor de 49 livros, Dr. Nelson Malzone. A diretora da Biblioteca Municipal, Jorge Guilherme Senger, a Fabiana Campolim, e o administrador de empresas e o 48º presidente do Gabinete de Leitura sorocabano, Luciano Viana de Carvalho. Sejam bem-vindos e as considerações iniciais de cada convidado. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado pelo convite, principalmente por um momento tão importante que é a comemoração que a gente faz sobre o Dia do Livro. É um momento importante para todos nós e para toda a comunidade, porque é um momento em que se comemora e se faz alusões ao livro e à leitura, que é importantíssimo para a nossa cultura dos nossos povos, na realidade, né? Tá certo. Seu Nelson, seja bem-vindo, doutor. A biografia do homem é grande, viu? É extensa, então eu só resumi, viu? Eu agradeço muito o convite também para estarmos aqui fazendo parte deste momento maravilhoso, né? Fico feliz e honrado de estar aqui ladeado desta pessoa maravilhosa aqui, Luciano e Fabiana, né? Dois grandes líderes da nossa cidade, que estão à frente de grandes instituições que muito me inspiraram também para chegar onde eu estou aqui, né? Logo mais nós vamos falar um pouquinho sobre isso e provavelmente eu vou falar um pouquinho também do meu histórico com a Biblioteca Municipal e com o Gabinete. Dois locais que eu vejo como quase sagrados, vamos dizer assim, né? Porque são lugares de conhecimento, de busca, de pesquisa, de achado também, porque ali nós nos encontramos, né? Nós nos encontramos. Eu, particularmente, tenho um histórico de vida que a leitura foi o essencial para a minha mudança de vida, né? A leitura e depois a escrita também. Fico muito feliz de estar aqui e eu vejo isso como uma convocação. Prefiro esta programação, falar sobre livro, leitura, do que qualquer outra coisa. É uma coisa que me encanta. Fico feliz. Certo. Obrigado, Nelson. Pois não, Fabiana. Eu queria agradecer à Rádio Câmara pelo convite em nome da Secretaria de Cultura, por meio da Biblioteca Municipal e por meio da Biblioteca Infantil. Eu sou diretora das duas. Sim. E vamos conversar um pouquinho sobre esse multiverso que são os livros, né? Esse viajar aí pelo mundo todo, né? Pelos sonhos, pela esperança, pelo próprio mundo mesmo. A gente está fazendo isso nas bibliotecas e é muito bacana. Tá certo, agradeço a todos pelo aceite do convite, pela presença e trazer isso nessa data tão especial que foi 29 de outubro. Mas antes, só uma frase aqui, eu adoro isso aqui, né? Alice Ferreira escreveu da seguinte forma: ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter asas, caminhar sem tirar os pés do chão, sonhar acordado, navegar em um mar de palavras, soltando a imaginação.
Em 29 de outubro comemorou-se o Dia Nacional do Livro. A escolha da data deu-se em homenagem ao dia que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia em 1810. Vamos iniciar falando um pouquinho de história, né? E história, claro, sobre o livro, sobre essa arte, né? Essa coisa linda, né? E aproveitando aqui nosso cenário aqui também, eu trouxe alguns livros, né? Nós temos aqui livros bíblicos, evangélicos, né? Deixa eu mostrar aqui, A Imitação de Cristo, né? Esse aqui é um livro também da Igreja Católica, né? Tem um aqui também do Laí Ribeiro, só alguns aqui, Comunicação Global. Esse foi o primeiro que eu comecei e me encantei pela leitura, né? E assim, outros temas também, outros livros que estão expostos aqui na mesa, e devagar a gente vai falando um pouquinho de cada um. Gostaria que cada um, então, falasse um pouquinho da história, né? Do livro na sua vida, né? Nós temos a história geral aqui, né? Que conta como chegou o livro, mas na sua vida, como que o livro foi entrando de uma maneira e tomou conta do seu ser. Tanto é que nós temos aqui o ilustre Luciano do Gabinete de Leitura, que quanto ao acervo lá, o acervo é muito grande lá, não é? Hoje nós temos catalogados perto de 28 mil livros. Nós estávamos passamos uma época aí com um pouquinho de dificuldade por causa da pandemia. Sim, Antes da pandemia nós estávamos com mais ou menos 20 mil livros. E estamos conseguindo aos poucos catalogar. Ainda tem muita coisa para fazer o trabalho, porque nós recebemos doações de livros e eles são analisados. E durante muito tempo esses livros foram colocados, eu diria, no estoque, sem muita referência, não sabíamos direito. Mas nós tivemos a felicidade de receber no gabinete de leitura, esse ano, a presença do Rubens Incal, que vem fazendo um trabalho maravilhoso lá, verificando todos esses livros, fazendo as escolhas e depois discutindo com a gente aquilo que deve permanecer no acervo, qual é o futuro dos livros que para nós é repetido e tal, mas nós estamos há 156 anos de vida, né? E aberto ao público desde o primeiro dia que foi inaugurado o Gabinete de Leitura. E então, durante 150 anos, a gente tem recebido livros, todos os meses nós compramos uma quantidade que eu diria razoável de livros, né? Acima de 20, 30 livros. Então isso tudo está dentro lá do nosso espaço, à disposição dos sócios, à disposição dos sorocabanos, aqueles que quiserem fazer pesquisa, verificar livros antigos. O começo do livro foi pergaminho, é isso mesmo ou não? Como é que foi o começo, quando começou a imprimir os livros? O primeiro livro que a gente tem notícia foi a Bíblia Sagrada, né? 1400 e alguma coisa, por Gutenberg. Tá. De lá para cá houve muitas maneiras de se confeccionar o livro, né? E hoje até se comenta muito que as pessoas têm lido menos, mas eu tive uma passagem aí no feriado que foi em outubro. Eu fui no shopping Sorocaba, no shopping Iguatemi, almoçar, e na saída eu passei perto de uma biblioteca, que eu não sei o nome, é uma biblioteca nova que abriu. Eu fiquei impressionado de ver a quantidade de pessoas dentro do espaço, mas muita gente. E a gente tem notado que existe um público fiel aos livros, né? São pessoas que estão há mais de 20 anos tirando livro constantemente no gabinete. Tira um, lê, devolve, pega outro e assim vai. Existe um público cativo já antigo e muita gente nova. Então eu acho que o momento é de aumento de leitores, o pessoal utilizando mais os livros. Eu acho que não acaba nunca. Se alguém imagina que algum dia o livro vai desaparecer, de maneira nenhuma. Tá certo. Nelson, que pode falar um pouquinho para nós do início do livro, da escrita? Perfeito.
Então, papiro, né? Pergaminho. Papiro, Iniciou no Papiro, papiro. pergaminho. Isso. E depois nós tivemos aí a invenção da imprensa, né? Com Gutenberg. E tantos livros maravilhosos começaram a ser impressos para o grande público, vamos dizer assim, né? Já tinham ali acesso a muitos livros maravilhosos escritos desde a antiguidade, incluindo grandes obras, né? Como, por exemplo, Ilíada, Odisseia, Homero, né? Livros maravilhosos da Grécia, de Roma. Eu, por exemplo, estou lendo agora, terminando de ler pela segunda vez, a História dos Hebreus, de Flávio Josefo, né? Um livro grande, de quase 2.000 páginas, né? E são livros maravilhosos, livros da antiguidade. Virgílio, Eneida, né? De Virgílio, e tantos livros que contam a história dos povos, né? Da antiguidade. Os livros, para mim, eu tenho dificuldade até de síntese, porque é um universo maravilhoso na minha vida, mas procurarei aqui resumir, né? Eu venho de uma família desestruturada, né? Aos 8 anos os meus pais se separaram e nós ficamos bastante deficitários no quesito financeiro, né? Por conta dessa separação, as questões sociais que envolvem isso, né? Sim. E a minha mãe, ela conseguiu equilibrar as coisas e a nossa alegria, 3 filhos para criar, né? Ela conseguiu equilibrar com o amor pelos livros. Ela estudou até a 4ª série e ela nos encantava todos os dias com muitas revistas, seleções, com muitos gibis. Seleções? Então, Nossa, desde pequeno, nós lemos isso seleções. com muita alegria, sabe? E nós, assim, o nosso programa, a nossa alegria, o nosso encontro familiar, desde sempre, né? Foi a leitura. Então, todos nós nos juntávamos e líamos e até fazíamos até uma competição para ver quem lia mais. E depois fazíamos aquele teste de vocabulário que tinha na revista Seleções também, né? Lembro. E líamos muito a Enciclopédia Barça na época, né? Eu cheguei a ler quase metade da enciclopédia na época. Eu tinha avidez pela leitura. Cheguei a assinar 10 jornais, 15 revistas e queria ler todos os dias, né? E primeiro começou pela leitura, né? Então eu comecei a escrever. Depois eu comecei a escrever poesias aos 12 anos. Hoje são mais de 3.000 poemas escritos, né? Livros também comecei a escrever desde os meus 14, mais ou menos, o meu primeiro projeto de livro, né? Hoje são 49 publicados. Certo. E tem mais ou menos 15 projetos em andamento, inclusive com o Rubens Vincal, né? Projetos grandiosos que nós estamos fazendo aí com Celso Ribeiro, com José Rubens, com Carlos Carvalho Carvalheiro, né? São livros maravilhosos, assim. Bacanas, hein? Pois nós queremos fazer livros sobre a história de Sorocaba por ocasião dos 370 anos de Sorocaba no ano que vem, né? Um livro sobre a história dos bairros da cidade, um livro sobre a história dos prefeitos da cidade e um livro sobre a história de todos os vereadores da Câmara Municipal. Pretendemos trazer aí no ano que vem, né? E fazer um lançamento desses livros para comemorar essa época. E os livros, então, para nós aí, viu? Spoiler do programa. Pois e os livros, eles são, para mim, é uma coisa muito importante. Então, desde pequeno, eu me encanto com bibliotecas e em todo lugar que eu vou, o lugar que dirige o meu olhar são os livros, sabe? Eu vou na casa de alguém, já dou uma olhadinha para ver se tem uma estante com livros, né? Já vou verificar os livros, ver quantos eu li. Primeira coisa que eu fiz aqui foi verificar todos os livros que eu li, os que faltam ler, né? E eu fico feliz por isso me move, sabe? E cada livro é um universo, é um aprendizado, é uma riqueza por si só, né? E uma vez eu fui na biblioteca municipal, quando era no Cianem ainda, né? E fiquei ali o dia todo, até ver toda a coleção, todo o acervo que tinha, sabe? Eu fiquei olhando livro por livro, fiquei vendo todos os livros, e depois eu fiquei, lógico, né? Sabia onde ir, o que pegar para ler, né? Nosso tempo, infelizmente, é limitado, então nós temos que escolher o tipo de leitura que nós vamos ter, né? Mas é muito prazeroso ter lido os clássicos da literatura mundial, ter lido esses livros que estão na mesa, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Sejam livros infantis, como esse do Dylan, né? O Dylan, Aqui sejam exposto, livros, viu, Dylan? Tem um livro seu aqui. Livros de autoajuda, né? Livros maravilhosos que nós temos aí também. E livros didáticos das mais diversas áreas as quais nós trabalhamos, né? E depois de um tempo fui também no Gabinete de Leitura em 2006 e ali me encantei. Eu vejo o Gabinete de Leitura e o Instituto Histórico, mas mais especificamente o Gabinete de Leitura, como um lugar que todo sorocabano deveria frequentar, sabe? Todo sorocabano deveria frequentar, deveria conhecer, deveria valorizar aquele espaço. A biblioteca nem se fala, né? Os estudantes, a população toda. Mas o Gabinete de Leitura é algo maravilhoso. Eu sempre gostei, sempre amei muito aquele local.
nós nos sentimos em casa lá dentro, né? E, inclusive, já me coloquei à disposição do José Rubens para ajudá-lo nesse trabalho, que é um trabalho delicado, né? Ele me chamou, inclusive, para ajudar nos livros jurídicos, especificamente. Que existe um catálogo grande ali de obras raras, né? Do direito, maravilhosos livros que hoje, infelizmente, ou custam uma fortuna, se nós quisermos comprar, né? Ou então já não existem mais, é difícil de encontrar. E ali, muitos deles estão, né? Como também na biblioteca, são acervos maravilhosos e riquíssimos. Tá certo. Inclusive, no meio desses livros, tem 2 de autoria sua aqui, né? Você já detectou aí, tem 2 aí, né? Quiser mostrar, pode mostrar. Dá uma levantada aqui para a câmera ali, dá para pelo menos ler, falar um pouquinho dos 2 aí. Aqui tem 2 livros, né? Crimes Ambientais, Biodiversidade e Tráfico de Animais Silvestres, certo. Né? É um livro jurídico que nós escrevemos a pedido da editora Rumo Jurídico, né? E depois esse daqui, acho que foi o último para essa editora, do ano passado, né? Sistema Eletrônico de Registros Públicos, nessas mudanças que foram feitas nos cartórios, né? Por conta da informatização e digitalização, né? E há uma facilidade agora para o grande público ter acesso a certidões, né? E aqui nós tratamos dessa lei, dessas mudanças. Temos ainda o livro de compliance, né? O direito médico e outros livros. São 15 livros jurídicos ao todo. Temos muitos livros de poesia. Trouxe aqui também, por exemplo, esse livro, Para Gostar de Ler, né? É uma elegia à leitura e 350 livros essenciais para todo leitor. Né? Então, nós estamos aqui tentando trazer para as pessoas... Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, eu não gosto de ler, como eu devo começar, né? E aqui eu sugiro alguns livros e eu falo um pouco desse meu trajeto com a leitura. O quanto me impactou a leitura e quais são as pessoas que me tocaram com a doce arte de ler, né? Muito bem. É isso. Tá certo. E, Fabiana, contar pra gente um pouquinho, né? Da história do livro, como começou esse entusiasmo, né? E está no meio também hoje, né? No meio de um acervo fantástico. Você sabe que eu me identifico com muitos jovens. Eu, na época do início da adolescência, eu não gostava de ler, né? Achava chato, né? Como todo adolescente. Coisa chata, ler, né? E um tio meu, um exímio leitor, mas a gente tem que identificar, em algum livro você vai gostar, não, tio, não gosto. E ele, na biblioteca dele, ele nunca vou me esquecer. Sim. Ele me deu um livro de um volume bastante razoável, de terror infanto-juvenil. Que acho que ele imaginou que eu ia acabar gostando, né? Porque tem um suspense infanto-juvenil. Eu resisti muito, acabei iniciando essa leitura. Sim. E eu gostei demais, porque eu tinha susto, eu ria, eu fechava o livro, eu preciso dormir, mas e o que vai acontecer agora? E isso me despertou a leitura. E eu vejo nos jovens hoje, mesma coisa. Eu tenho filhos, né? Eu tenho filho adolescente, eu adulto. Não, ler não é legal. E aí, é como o Nelson está falando, identificar o que gosta, né? E aí, ir para esse mundo, abrir o livro. E uma brincadeira que eu faço lá nas bibliotecas, eu sou um pouco antigona. Para mim, biblioteca era aquela coisa de silêncio, estudar. E ao longo dos anos, as bibliotecas elas mudaram o perfil dela, né? Ao longo dos anos. E hoje eu compreendo muito bem que um dos princípios da biblioteca é promoção cultural. E aí, como é que eu vou entender isso, né? Uma biblioteca é silêncio. E aí, estudando, eu brinco que eu faço um multiverso. Por exemplo, a Biblioteca Municipal ela tem um perfil muito biblioteca mesmo, de silêncio. Muita gente trabalha lá, muita gente estuda, lê o livro. Realmente ela tem um perfil silêncio. Às sextas-feiras é dia de promoção cultural. Então a gente vai tirar um livro da prateleira, nós vamos abrir e jogar para a vida real. E aí nós fazemos promoções culturais. Ou é um artesanato, ou é uma banda de rock, ou é uma banda erudita, ou é uma contação de história, um violão. E aí, a hora que termina a atividade na sexta-feira, a gente joga tudo para dentro do livro de volta e põe no acervo. Já a biblioteca infantil, na Roda Penha, ela já tem um outro perfil. Ao longo dos anos, ela vem num perfil cultural. Ela tem um perfil cultural, mais que biblioteca. Então, lá é cultura... 3 vezes na semana, 4, nesse perfil. Então, os livros lá eu falo que estão mais abertos para as pessoas poderem utilizar. E eu percebi que com as promoções culturais, eu estou muito satisfeita em dizer que nós, em Sorocaba, estamos na contramão
em relação às bibliotecas públicas de São Paulo. Nos últimos 5 anos foram fechadas quase 5.000 bibliotecas. E nós estamos na contramão dessa realidade. Nós mensalmente aumentamos o número de novos leitores num nível muito expressivo, por conta desse multiverso, de trazer a cultura e aí a gente ter a consciência de dizer, a gente tirou de um livro isso? Como assim, de um livro? Nós temos, sobre a nossa conversa está escrito em algum livro. Sim, o artesanato está escrito num livro. A música está escrito num livro. Né? Sim. E a hora que a pessoa começa a identificar que ela gostou desse evento, da atividade cultural, ela se interessa em, mas eu quero ver isso. E aí a gente desperta novos leitores. E aí eu tenho um marido que é um exímio leitor, né? Ele chega num nível invejável. E o direito, ele veio, eu fiz faculdade de direito, então o direito ainda veio para eu me apaixonar mais pelo livro, pela leitura. Né? Acho que quem fez direito, os senhores podem dizer, né? A gente se apaixona. Direito, mas não. Mudou, não. Mas na realidade mudou muito. Eu diria que um dos problemas maiores que a gente enfrenta hoje, os jovens lerem, é principalmente nas escolas. Eu me lembro que eu fiz o primário no Padilha, o ginásio, na época era ginásio colegial no Getúlio Vargas. E a minha professora, a dona Marilene, era uma professora assim que exigia que a gente lesse tudo sobre Machado de Assis, Meu Pé de Laranja Lima, e aí vai afora. Então nós somos obrigados a ler e discutir o livro na sala de aula. Então, eu não sei se isso acontece hoje, mas eu duvido muito. Não, acho que por exemplo, decorar trechos de poesia. Sim, até hoje, lembramos até hoje, né? Extingue nesta hora o briga imundo, a trilha que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Não esquece mais. Nunca mais você esquece, nunca mais você esquece. E isso vem dos professores que nós tivemos na época. Sim. E eu até faço professores, obrigue seus filhos, seus alunos a lerem. Dê livros interessantes para eles lerem. E é possível fazer com que eles se encantem. Exatamente. De forma a leitura tem que ser prazerosa, né? E o professor, eu acho que ele consegue criar meios, né, dentro dessa obrigatoriedade, né, de transformar isso tão prazeroso que a leitura acaba sendo despertada. Né? Pois é, e dentro da leitura você consegue desenvolver inúmeras atividades culturais sem precedentes. Sem precedentes. Porque até há pouco tempo, há alguns anos atrás, eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa e eu fui obrigado a pegar um projeto e transformar um projeto que estava vamos usar um pouquinho mais, estava em polegadas para milímetros. Todas umas tubulações de uma indústria de refrigerante. E o diretor me passou o projeto e falou, olha, eu trouxe isso da Holanda, eu quero que você dê uma olhada e tal para a gente transformar tudo em polegada. E eu comecei a ler o projeto e tal, e comecei a mudar, e muda a válvula, muda não sei o quê. Um belo dia ele chegou para mim e falou, Luciano, onde você aprendeu isso? A ler desenho. Você fez algum curso? Não, nunca. E eu não conseguia lembrar de onde eu tinha tirado isso. Né? E aí passou-se uns tempos e tal, eu encontrei com ele de novo, esse diretor, que a gente foi companheiro de uma quadra de tênis, e eu falei, me lembrei, foi na época que eu mexia com aeromodelos. E que eu aprendi a desenhar, aprendi a ler projeto e tudo. E isso veio de um momento cultural, para mim, importantíssimo. Porque a partir daquele momento eu consegui visualizar projetos, ver o que estava acontecendo. Eu fiz um pouco de engenharia depois e acabei não terminando. Mas isso veio da informação. E hoje, no gabinete de leitura, nós fazemos reuniões de modelistas. Nós estamos desenvolvendo um projeto só de modelistas de Sorocaba e região. Então já fizemos reunião, tem o Gilson lá, que é um companheirão nosso. Então, quer dizer, tudo isso é meio de cultura. E livros a respeito disso nós temos lá. Entendeu? Então, livros técnicos, por exemplo, do Packard, 1940, eu vi o livro lá e falei, esse aqui ninguém põe a mão. Que esse aqui nós vamos ainda estudar ele direitinho. É um tesouro. Pois é um tesouro que está guardado. Perfeito. Fabiana, falando da biblioteca, Bruno, nós temos também um banner da biblioteca, é isso, né? Que saiu no Facebook da Prefeitura, divulgando o Dia Nacional do Livro. Conheça as bibliotecas municipais de Sorocaba
E participe das atividades gratuitas, como você citou agora aí, né? Biblioteca Municipal, fala do centro, um acervo de 38 mil livros, é isso? Sim. Aqui na biblioteca. Na Biblioteca Municipal. E a Biblioteca Infantil, um acervo de 20 mil livros, é isso mesmo? E é interessante, uma coisa que eu percebo no Sorocabano, a Biblioteca Municipal, toda última sexta-feira do mês, tem troca de livros. Você traz um livro que você já leu em casa, que você não vai ler mais, está em bom estado. Ele está em bom estado. Nós colocamos livros nossos à disposição para trocarmos. Você leva o seu livro, o meu livro é seu agora, e esse vai para o acervo, para a população. E é um número expressivo de pessoas que vão trocar livros lá toda a última sexta. Maravilhoso projeto. Toda a última sexta. Nós temos um projeto também de levar a biblioteca para fora. Nós temos, sim. Móvel? A biblioteca móvel? A Biblioteca Municipal eu achei muito interessante que ela foi muito bem planejada no local onde ela foi construída. Todo mundo fala, mas ela é longe. Eu sempre falo longe em relação a quê, né? Você é bonito em relação a alguém, você é alto em relação a alguém mais baixa. Há uma comparação, né? O entorno da biblioteca tem 32 mil estudantes, num raio de 3 quilômetros e meio. Exatamente. Que é um raio muito pequeno. Então, assim, quando foi feita, foi muito bem pensada, porque o polo universitário realmente está próximo da biblioteca. E tem mais outras escolas, né, próximas. Então, assim, a gente está falando de 32 mil, uma concentração muito grande. Ela está estrategicamente num local muito bom. Então, assim, eu vejo assim, as pessoas elas estão indo mais para a biblioteca. Existem espaços de socialização na biblioteca. Nós levamos, por exemplo, para as periferias, né, livros da Biblioteca Municipal, que ficam à disposição em alguns espaços de serviços públicos, onde a pessoa tem vínculo, que ela frequenta. Nós temos no Carandá, nós temos no Parque São Bento, nós temos na Vila Angélica, estamos levando agora com a Fundação Casa, a gente está verificando para eles. A gente disponibiliza alguns livros que seriam de doação nossa, mas que eles possam também estar usando. É muito bacana o engajamento da população. E as escolas fazem visitas, trabalham? Visitas monitoradas toda semana. Nas duas bibliotecas a gente tem visita monitorada das escolas, mesmo porque é muito riquíssimo, né? Você ambientar a criança, né, no mundo da biblioteca como o nosso. Um exemplo disso, né? Nós temos muita visita. E o que eu acho assim que nos deixa muito satisfeitos, especialmente os servidores das bibliotecas, que na Municipal a gente tem um espaço inclusivo, nós temos tecnologia de ponta para crianças e adultos com problema de deficiência visual, baixa visão ou deficiência mesmo. Então, né, para um autista, de repente, estar lá, ficar num espaço mais adequado, para o cadeirante. E todas as atividades que a biblioteca faz, as duas, está preparada para receber com inclusão. Todas as atividades têm inclusão. Exposições sensoriais, isso a gente faz muita questão, para incluir mesmo. Tá certo. Estamos conversando com uma equipe aqui literária fantástica. Dia Nacional do Livro, a importância da leitura e este hábito tão gostoso que nos leva a imaginar tantas coisas, né? E viajar na imaginação. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a importância da leitura, o que ela traz, né? Esses benefícios, né? Se a gente, por exemplo, está com dor de cabeça, toma um certo tipo de um remédio e melhora. Será que a leitura, ela também ajuda? Olha só, a prática da leitura é extremamente importante para a saúde mental das pessoas, né? A leitura, além de ser relaxante, faz bem para o exercício da memória. Ela é um estimulante também da imaginação, que permite pela mente que as pessoas viajem e conheçam novos mundos. Também importante a leitura para expandir conhecimento, melhorar vocabulário, facilitar a interpretação de palavras, que o Luciano falou agora, ter melhor vocabulário, contato com os livros e outro tipo de leitura, agrega conhecimento, ajuda muito na hora de construir o raciocínio textual e até mesmo comunicação com outras pessoas no dia a dia. Para estudantes que estão em fase de preparação para o vestibular e Enem, está aí o Enem,
A leitura auxilia na interpretação de textos e principalmente com repertório para a prova de redação, né? Aquele terror, né? A redação. Agora, se você tem o hábito da leitura, isso se torna mais fácil. É isso mesmo que eu falei? É isso mesmo? Exatamente isso. A leitura, além de tudo isso, a viagem que ela proporciona para cada leitura que você faz e o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento até técnico que você consegue através da leitura é fabuloso. Eu acho que sem leitura não existe condições de crescer em absolutamente nada. Né? Eu falei da saúde mental, mas já ouvi falar também que ajuda até para quem, a gente na idade que estamos chegando, eu estou chegando à idade também, estou avançando. Só você, porque né? Só eu, né? Mas a gente chega a uma certa idade, né? Que é importante esse hábito até para trabalhar os neurônios, é isso? Exatamente. Ajuda bastante a leitura? Ajuda. A leitura é importantíssimo para a saúde, não tenha dúvida nenhuma. Nelson, é isso mesmo? Não? Isso mesmo. Inclusive tem pesquisas, né, que falam sobre o Alzheimer, né? A importância do raciocínio, a importância da análise crítica dos textos que se lê, né? Refletir sobre aquilo que se lê é muito importante, faz bem, né? Se você me permite, eu tenho aqui a história do Ben Carson. Talvez todos conheçam o Ben Carson, doutor Ben Carson, que foi ali candidato a presidente dos Estados Unidos, né? Nas eleições anteriores. E ele, quando era pequeno, ele passou por muitas dificuldades, sabe? Muitas dificuldades mesmo. Ele estava, inclusive, destinado, vamos dizer assim, ao crime, né? A vida de crime. Aí, de repente, sem pai e sem estrutura nenhuma, a mãe fazendo faxina e tendo que cuidar dele ao mesmo tempo, né? Ela chegou e incentivou ele à leitura, sabe? Foi a forma que ela encontrou, mesmo sem ela ter estudo, mesmo sem ela ter feito isso, ela ouvia nas casas em que ela trabalhava o quanto isso era importante e ela tentou colocar isso para o seu filho, né? Existe inclusive um filme, Mãos Talentosas, que relata essa história, né? O Dr. Ben Carson, ele é o neurocirurgião primeiro do mundo que separou gêmeos que têm a cabeça, né? A cabeça estavam juntas, sabe? E ele fez a separação, a cirurgia, que era muito difícil na época, ninguém tinha feito ainda. Né? Crianças siameses, isso, lá em Boston, né? Sim. E ele fez essa cirurgia. E para chegar no nível que ele chegou, de técnica, né? Como o Luciano falou, técnica, aprendizado, sabedoria e tudo que ele conquistou na sua vida, a leitura foi extremamente importante. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência e que me ajudaram também a seguir esse caminho, né? Sonhe Alto, é o nome do livro, né? Think Big, em inglês. Ele também tem um outro livro que conta a biografia dele e ele resumiu todo esse método que ele foi adotando, né, com a leitura na palavra Think Big. Ele fez um acróstico. Então ele colocou aqui talento, honestidade, discernimento, são as coisas que nós precisamos ter na vida, né? E também o que nós ganhamos com a leitura. Talento, honestidade, discernimento, bondade, conhecimento, livros, estudo profundo e Deus. Segundo ele, se nós tivermos estas coisas, né, nossa vida fica mais fácil, muito melhor, né? E o impossível acontece, né? Nós temos aí tantos livros maravilhosos, aqui na mesa nós temos alguns, né? Os Segredos da Mente Milionária, Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill, escreveu livros maravilhosos. Temos Augusto Cury, que é muito conhecido, né? As pessoas gostam muito dos seus livros, né? Temos uma série de palestrantes e filósofos hoje também escrevendo livros maravilhosos. Esses livros, quando chegam na mente, ou melhor, nas mãos de alguém que necessita, né? E que faz bom uso deles, pode causar o impossível na vida dessa pessoa. Né? Ela pode usar essa ferramenta, que é um livro, no momento exato. E ela usa essa ferramenta realmente para transformar a vida sua, e não só sua, mas de toda a comunidade ao redor. Eu tenho o costume de catalogar os livros que eu leio desde pequeno. E hoje são 3.474 livros. E eu estou em busca de uma pessoa que eu li uma vez, que lá no gabinete de leitura, umas 2 décadas atrás, ele faleceu já, 90 e poucos anos, não me recordo o nome. Ele tinha lido, segundo as suas contas, 9.000 livros. Né? Talvez eu não chegue lá. Também não é a minha busca, mas é algo maravilhoso. E agora os novos meios, né? Você havia falado no início da nossa conversa, audiolivro, e nós temos aí uma série de meios também, Kindle, né? Muitas pessoas estão lendo. Eu tive uma reunião esses dias com um dos ex-prefeitos da cidade, né? Dr. Panunzio, por ocasião desse livro de biografia que nós estamos fazendo, né? Dos prefeitos, e ele disse que está lendo muito no Kindle. É interessante, né? 80 anos de idade, né?
lendo muito no Kindle. Então você percebe que isso veio para ficar, né? Então, como você disse, Luciano, os livros nunca deixarão de existir. Eles continuam maravilhosos. Nós continuaremos tendo o prazer de ir numa livraria, Exatamente. comprar um livro, abrir na adquirir página um livro, que quiser, na página não que precisa de quiser, energia elétrica. né? Alguns Não gostam é, até do cheiro do livro. É bem isso. Alguns gostam até do cheiro do livro. né? Não é gostoso. É maravilhoso. Então, nós vamos continuar folheando os livros, mas tem esses meios, porque facilita com que todas as pessoas tenham acesso. Às vezes a pessoa não pode ler, tem a biblioteca Braille, né? Sim, tem claro, também o audiolivro. Então, são várias formas de chegar até as pessoas, né? Os livros, Tem para que elas possam tecnologia crescer. assistiva. Isso é maravilhoso. Na biblioteca tem a tecnologia assistiva. Como se fosse um óculos. É Sim. só colocar o livro e ele lê para a pessoa com deficiência visual. Então, ela não vai ter só acesso ao Braille, ela vai ter acesso a todos os livros da Maravilhoso biblioteca. isso. Isso é E um estudo muito importante que eu vi há pouco tempo atrás, que o Alzheimer, na realidade, muitas pessoas falam, não, exercita a mente fazendo palavra cruzada, fazendo jogo. sim. Não. Eu conheci uma pessoa que matava palavras cruzadas do Estadão em menos de 2 minutos. Mas ele não conseguia reconhecer o filho dele. O Alzheimer dele era tão alto, mas ele não conseguia. Agora, a leitura, ela não é aquele momento em que você define uma palavra que substitui a outra. Você só faz esse mecanismo. O livro não. O livro te leva a passear, te leva para a história, te leva para o passado, te traz para o passado, te leva para o futuro, tudo ao mesmo tempo. Então, esse é o que é o tratamento, eu acho, segundo os estudos, mais perfeito sobre o desenvolvimento da mente, está dentro do livro. Né? Eu achei muito interessante esse estudo. Tá certo, importantíssimo. Então, o hábito da leitura. Agora, como criar esse hábito, né? Porque tudo na vida é hábito, né? De repente, é igual dirigir, né? O ato de dirigir é começar, né? Então, de que forma nós podemos criar esse hábito? Eu elenquei alguns, eu só vou citar, mas cada um, por favor, né? Evite cobranças. Antes de tudo, lembre-se que a leitura deve ser um prazer. Se entregue à leitura, escolha um local tranquilo, agradável. Estabeleça um tempo diário, pode ser 15 minutos já é suficiente. Troque o livro, né? Mude, né? Os temas, os logos, carregue um livro, tenha sempre um livro à sua mão, né? E tenha esse hábito relaxante. Vamos lá, como criar o hábito, né? Como o senhor Luciano pode nos orientar para a pessoa que está em casa, nos acompanhando agora, né? Para ter esse hábito de leitura, porque tem televisão, tem o WhatsApp, né? Tem Face, internet aí que é para a gente... Mas será que dá para a gente criar esse hábito? O que o senhor acha? Olha, o hábito, eu acho que ele deve nascer lá no comecinho, na escola, quando você ensina as crianças a começarem a ler, o aprendizado sobre a leitura. Eu acho que tem que começar lá atrás. Agora, a partir de um determinado momento, você tem que ter conhecimento e indicações para as pessoas lerem. Eu tenho um exemplo, aconteceu semana passada. Um amigo chegou na minha oficina, que eu tenho um local onde eu vivo o meu mundo do motociclismo. Eu reformo motocicletas, eu faço. Então eu fico lá no meu cantinho e muita gente vai tomar café e fazer, como diz minha mulher, vocês vão lá fazer fofoca. Mas não é. A gente vai desenvolver o conhecimento. E apareceu um lá e tal, e comentando sobre uma atividade que ele está fazendo, eu falei, olha, você vai pegar esse livro aqui e vai ler. Chama-se Diário do Construtor de um Templo, do Zé Rodrigues. Você já leu esse livro? Não, então lê esse livro. E aí ele pegou e falou assim, mas onde é que eu consigo o livro? Eu falei, olha, eu tenho um livro que eu emprestei para uma pessoa, e eu falei, olha, depois que você terminar de ler, você me avisa e eu vou passar para uma outra pessoa. E todo mundo depois o próximo vai buscar com você e esse livro vai ter que circular. Muito bom. Ele falou, então tá bom. E ele leu o livro. Ele falou, Luciano, eu preciso... Porque o livro você não entende ele na primeira vez que você lê. Ao longo do tempo, você vai entender o livro. Porque o Zé Rodrigues ele teve a perspicácia de escrever um livro sobre o Diário do Construtor de um Templo, que é o Templo de Salomão,
mas ele escreveu o livro para uma pessoa ler o livro normal e ver uma história maravilhosa e ao mesmo tempo uma pessoa que faz parte da maçonaria entender perfeitamente o que são os graus dentro da maçonaria. Ele foi fantástico, eu nunca vi coisa igual. E ele terminou de ler o livro e falou, agora vai passar para quem? Espera um pouco, você depois escolhe. Você faz uma dedicatória, escreve lá num trechinho na página da frente, porque eu já recebi assim, você vai escrevendo e nós vamos passando. Então a gente tem que despertar esse tipo de vontade das pessoas de lerem. Mas você tem que fazer uma bela... A melhor indicação que eu tive lá na minha época de infância foi meu Pé de Laranja Lima. Eu achei aquilo fantástico. Então você começa a ler aquilo e depois você passa para livros técnicos e tal, e muda completamente o foco. Mas eu acho que despertando é dessa maneira. Você até obriga o seu amigo, o seu parceiro a falar, leia, depois nós vamos discutir sobre isso. Então eu acho que tem que ser dessa forma. Né? É um clube de leitura, né? Exatamente. Nós, inclusive no gabinete, nós estamos lá fazendo um clube de leitura e uma vez por mês se reúnem e escolhem um livro e vão discutir sobre esse livro. Para a semana seguinte, para o mês seguinte, leia um livro, né? E depois nós vamos sentar aqui e discutir de novo. E nós queremos ver se a gente consegue continuar com isso, porque eu digo assim, a cultura ela está dentro de livros. Se você falar sobre culinária, hoje um dos livros mais vendidos são os livros de culinária, todo mundo, né? E é muito interessante porque também é uma cultura, é um desenvolvimento cultural na culinária, como tem o desenvolvimento cultural em projetos, acessibilidade, por exemplo, existe eu chamo ela de menina porque ela era uma jovem, chama Almeida Prado, Adriana de Almeida Prado. Essa menina, na época que eu trabalhei no CEPAM, que eu trabalhei junto com o Renato Amari lá, que nós administramos o CEPAM durante um tempo, essa menina queria escrever de qualquer livro, de jeito, editar o livro que ela tinha sobre a acessibilidade. E eu me lembro que depois o Renato se afastou e eu fiquei presidente interino lá. Eu falei, Adriana, escreva o livro, está pronto o livro, está pronto. Então nós vamos chamar 2 patrocinadores. A Caixa Econômica Estadual, que na época existia, e a imprensa oficial do Estado. Chamei os 2 lá e falei, viu, vocês vão dar um jeito de resolver o problema dela. E ficou um livro fantástico, viu? É outra coisa que a gente tem que, sabe, dar um jeito. O Laor Rodrigues, por exemplo, deixa eu rapidinho aqui, a história vai longe. Mas quando o Laor foi presidente do gabinete, que foi anterior a mim, nós estávamos um dia numa reunião e eu peguei e falei, viu, na época do Baldino do Amaral, que jeito era Sorocaba? Quantos habitantes tinha? Quem eram as principais pessoas? O que se fazia em Sorocaba e tal? Nós não temos essa história. Depois veio lá o Dr. Cardoso, que foi o responsável pela vida do gabinete de leitura. O Dr. Cardoso, não tem outro. Foi professor de vocês na faculdade, né? Então, ele foi o responsável por falar assim, vamos derrubar esse prédio antigo e vamos fazer um novo. E foi feito um prédio novo. Esse prédio que existe hoje, inaugurado em 1954, foi ele que construiu. Dele veio a sobrevida do gabinete de leitura, porque aquele espaço ali é toda propriedade do gabinete. Então, nós utilizamos aquele espaço para o gabinete funcionar e as outras áreas lá são locadas e tudo, é o que lhe dá sobrevida ao gabinete, né? Então, eu vejo muito importante você incentivar as pessoas, né, a lerem e ensinarem aquilo que deve ser lido pelo seu ponto de vista. Pode até chegar e falar assim, detestei o livro que você me mostrou, mas você aprendeu que teve que ler ele. Então isso, sabe, e de repente o cara, nossa, é muito interessante. Então agora que você leu o Diário de Construtor de um Tempo, você lê a trilogia todinha do Zé Rodrigues, que vale a pena, viu? E nunca mais teremos livros dele, né? Porque ele já foi embora. Nós fomos até um dia na casa dele, buscá-lo para uma palestra que ele veio fazer aqui em Sorocaba. Ele tinha uma biblioteca com mais de 8.000 livros. Maravilha. Ele era
Então é isso. Tá Acho certo. que a gente incentiva desta maneira. Verdade. Nelson, o que você acha sobre incentivo ao hábito da leitura? Pois é, serei breve aqui. Tem uma pesquisa de 2019 que eu gostaria de compartilhar com vocês. Provavelmente teve alguma mudança, né? De lá para cá, inclusive por conta do Covid, as relações, as situações mudaram um pouco. A última pesquisa Retratos da Leitura no país aponta que 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. 2019. A leitura fica em 10º lugar na preferência de atividades de lazer. Você havia falado sobre isso, né? 10º lugar, atrás de assistir TV, ouvir música, acessar a internet, entre outros, né? Então, para trazer esse gosto pela leitura, é interessante torná-la interessante. É interessante, assim, estou sendo redundante, né? Mas é interessante torná-la atrativa. Torná-la atrativa, prazerosa. E esses meios que nós citamos aqui, inclusive, Clube de Leitura, né? É aquilo que minha mãe fazia conosco, de colocar para cada filho ler e trazer isso, fazer disso algo prazeroso, né? Algo assim que haja crescimento familiar, trocas, né? Conversas, debates, competições. E também outra coisa que eu sempre falo, para quem me pergunta indicações de livro, etc., pessoas que não gostam de ler, tem gente que chega e fala, olha, não gosto de ler mesmo. Nunca li um livro, talvez, né? Nunca li um livro. Eu procuro entender o que a pessoa gosta, quais são as coisas que ela gosta de conversar, quais são os assuntos que ela gosta de pesquisar, o que ela gosta de ouvir, de tratar, de falar, qual que é o trabalho dela, né? E aí a gente consegue achar ali um caminho para ela, sabe? Então, às vezes, é autoajuda, que é uma leitura fácil, tranquila, e sempre é bom, sempre ajuda alguém, né? O nome já fala. Às vezes é uma biografia, às vezes ela gosta muito de algum personagem, vai ler uma biografia se encanta, né? E às vezes também é uma poesia. Tem pessoas que na poesia elas se encontram porque é algo fácil e gostoso, algo fascinante, né? É uma leitura né? Com encadeamento, é muito gostoso, parece uma música, né? Isso facilita o processo de leitura e de aprendizado. E também depende do gênero literário. Então, por exemplo, tem muitos jovens hoje que gostam de livros como Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? E essas séries de livros, né? Que vendem muito. Inclusive viram filmes, né? E às vezes as pessoas ficam ali debatendo na internet se o filme é melhor que o livro ou vice-versa, né? O que é melhor. Desperta Então, a pessoa a ler o livro daí, depois do filme. Isso. Então é isso. Eu acho que a gente tem que tentar entender qual que é o melhor gênero para indicar para alguém, né? E eu acho que todo mundo vai se encontrar em algum tipo de livro. Tem livros que são livros de listas, livros enciclopédicos, livros, por exemplo, as 100 maiores mulheres da história, os 100 maiores líderes da história, né? Os maiores discursos da humanidade. São livros interessantíssimos, que às vezes pode cair no gosto de alguém, né? E a partir dali, se a pessoa ler aquele livro, se fascinar por aquele livro, não tem fim, ela vai querer sempre procurar outro. Sim. Daí, Fabiana? Eu estou pensando na atualidade. A gente observa nas redes sociais, a gente observa no dia a dia como não há mais empatia pelo próximo, né? É muito estresse, uma vida muito estressante. É trânsito, é trabalho, é conta. São pessoas não se gostando só por não se gostar, sendo descortês por motivo nenhum. E eu percebo que hoje, mais que nunca, principalmente os adultos e os jovens, eles não têm tempo para viajarem com eles mesmos. Eles não têm tempo. Tem tempo do estresse para saber da fofoca, dos fake news, tem que estar antenado, parece que é uma obrigação da questão física também. Isso é uma carga muito pesada. Sim. E não se permite o adulto ser criança mais, não se permite o adulto sorrir e fazer uma brincadeira de criança. Parece que não se permite, né? Não podemos mais, ou não temos tempo, ou temos que ser fortes sempre, não podemos viver nesse mundo lúdico. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o livro é necessário para que as pessoas se permitam, naquela caixinha donada que ela vai entrar, que não tem trabalho, não tem filho, não tem trânsito, é uma caixinha do nada, para que ele possa viajar, ou para que ele possa se encontrar, ou para que ele possa se empoderar como ser humano, para que ele possa ter empatia pelo próximo. Hoje, mais do que nunca, eu acho que o livro ele tá gritando essa necessidade para o ser humano, para que a gente saia do... Porque
O celular, você pode achar até tubarão de 3 cabeças e acreditar, né? Sim, que não existe. Mas a carga está muito tensa com a tecnologia. Então, eu acho que o ser humano precisa se encontrar, ter um momento dele, nem que seja os 15 minutos que você falou. Já é suficiente, acredite. Faz uma recarga de energia, de bateria muito essencial. Se a gente, nós como escritor, eu e o Luciano, que temos aí a possibilidade de fazer engajamento, né, e oferta dos livros, acho que para a população de Sorocaba, é uma responsabilidade muito grande para nós, de cada vez mais propiciar momentos que o sorocabano possa estar junto de um livro e ele sair desse mundo doido e ter um momento de recarga. Eu acho que a nossa busca é essa, né? Para passar. E a gente está num momento muito crítico. As pessoas estão em momentos muito críticos. E aí o que eu acho interessante, que o Luciano comentou, eu vejo nas bibliotecas. É de uma grandeza de ver pais levando seus filhos na biblioteca semanalmente. Pequenininho, pitoco. Eles vão para brincar, tem jogos lúdicos, eles brincam, daí o livro está aqui, eles abrem, eles sentam no chão, a gente propicia ambientações. A primeira infância tem que ser aconchegante, a leitura, né? Tem que iniciar de forma aconchegante. Então a criança lê aonde? Em casa? No chão? No sofá? Então a gente propicia isso dentro da biblioteca, locais que ela possa deitar, porque é onde a gente lê o livro, né? Tem que estar aconchegante, principalmente para a criança. E tem pais levando. Melhor do que ficar em casa. Isso é sensacional. Achei maravilhoso isso quando eu fui lá. Muitos pais com seus filhos. E muitas vezes homens, né? Sim, muitos homens. Que bacana. Pais jovens, homens levando seus filhos. Ou porque às vezes está de folga, a esposa está trabalhando, alguma coisa assim. Ou pais solteiros mesmo, né? Isso. Nós temos muitos. E eles levando. Isso é sensacional. E dá um prazer para nós, gestores, proporcionar isso. É satisfatório. Desafiador, mas satisfatório. Nós, na rede municipal de educação, tem contação de histórias, né? Tem professores que trabalham com isso. Isso é muito importante. Quero parabenizar esse trabalho aí. E aconteceu também na Praça Pio XII, se não me engano, recentemente, o encontro literário, não foi? A Sorocaba tem vários escritores ou até munícipes que fazem grandes encontros na cidade, fora dos espaços das bibliotecas. Eles fazem muito. Final de ano tem de escritores sorocabanos também, né? Mas quantos são mesmo escritores sorocabanos? O senhor que tinha citado mais ou menos? Nós temos lá no gabinete deve ter perto de 400 livros só de autores sorocabanos. Nós até separamos lá um local só com escritores sorocabanos. Tem muito. O Nelson também tem uma associação que trabalha com isso. Quantos? Então, a princípio, uma vez eu ouvi, não sei se está certo ainda, né? Que eram mais ou menos 60 escritores sorocabanos. Não, muito mais. Vou te contar uma história. Em janeiro, é comemorado em Sorocaba o Dia do Escritor Sorocabano. Sim. Eu fiz, ano passado, um encontro. Foi o primeiro encontro, eu espero que de muitos. Foram 19. Tá. Foi resenha, demos muita risada, porque eu falo que o escritor, ele proporciona para nós o prazer da leitura ou para que a gente possa viajar. Aí eu falei, mas cadê a hora dele, né? A gente precisa fazer um momento para o escritor. E nós fizemos um encontro, o primeiro foi com 19, e eles falaram um pouco de si, daí eu falei, agora eu vou fazer pergunta de leitora. Sim. Que eu sou leitora. Viu? Vocês têm uma mania para escrever livro. Fale a verdade. Vai. Um deve usar uma meia, o outro lá, sei lá, num papelzinho de pão, ou no celular. Onde vem a inspiração, né? Cada um tem uma mania. Menino, foi uma brincadeira, porque cada um tem um jeito de escrever. Foi muito divertido. Esse ano foram 64 escritores sorocabanos, no segundo encontro. Eu espero que em janeiro agora... Muito mais. Então, assim, tem mais, porque esse encontro já veio 64. Foi muito bom. E a academia, isso que foi mais interessante, a academia
como ela é muito tradicional, né? Sim. Ela, os Imortais, eu tenho uma satisfação de conhecê-los. Nunca teve um momento de misturar com os outros escritores, de coletividade horizontal, né? Que existe. Pela primeira vez em 40 anos, eu coloquei todos juntos nesse encontro de 64. A troca de experiência foi sensacional. Tinha adolescente, tinha senhores com 90 e poucos anos. E eles trocando. Maravilhoso. O tempo foi curto? Imagina. Você Foi, imagina. foi. Dá vontade de ficar o dia todo, Mas né? que bom, né? Então, Enfim. até concluindo, Sim. né, a conversa que eu comecei, no fim não encerrei. O Laor Rodrigues, né, nessa época, despertou o interesse em escrever. Porque eu falei, viu, como é que nós vamos explicar nossa cidade com o presidente fugiu por causa do Dr. Cardoso, e o Dr. Cardoso, como é que era Sorocaba nessa época? Como é que... Então ele começou a fazer levantamentos, já tem quase um ano ou um pouco mais. Que ele está trabalhando nisso, eu falo, deixa eu dar uma olhadinha no seu livro aí. Ele falou assim, Não deixa. só na hora Só assim, na- deixa. Não deixa. Pediu me ajuda, depois já não entregou ainda. Então ele está escrevendo, e eu acho que vai ser um documento, eu diria até um documento importantíssimo para o gabinete para Patrimônio Sorocaba, mesmo. porque ali vai ter a história, né? Junto o Montado de gabinete fato. Sorocaba e seus ex-presidentes. E a pessoa certa para escrever, né? Ah, certo. viu? Pois é, Não e é? despertou isso nele, isso que eu achei mais Muito bonito. interessante. Tanto que ele está lá no gostoso de cantinho ver ele dele lá no lá, cantinho. de vez em quando eu chego lá e daí ele pega, fecha o computador, Isso. fala, não vai deixar olhar, né? Verdade. Muito Ele bem, tem esse muita desejo de cuidado. leitura, né? Essa nossa conversa aqui poderia ir longe, Sim, pena sim, que não dá verdade. mais tempo, mas só quero fazer uma citação aqui para Ana Cristina Rodrigues Henrique, nossa escritora mirim, que hoje já não é mirim mais, é uma moça, né? E ela escreveu no ano 2018 esse fantástico, uma história fantástica, né? Vivendo no automático, que fecha naquilo que a Fabiana falava sobre essa importância de sair do automático, né? Então vamos procurar um pouquinho, né? Você em casa, sai do automático um pouquinho, né? E se quiser conhecer o livro da Ana também, é muito importante. Mando o meu abraço a você, a sua mãe também, né? E a todos os escritores sorocabanos como o Nelson, né? Todos os escritores sorocabanos que nos acompanham e vão acompanhar este programa. É uma homenagem a vocês também, com certeza, né? Então, parabéns a todos os escritores que se dedicam, né? E a todos os leitores, aqueles apaixonados pelos livros também, que tem muita história para a gente contar e resenhar bastante, né? Mas nosso tempo é curto, nós vamos finalizando o programa. Gostaria agora as considerações finais, né? Já agradecendo de coração mesmo, né? Em nome do presidente da casa, o presidente e vereador Cláudio Sorocaba, que disponibilizou esse momento, esse encontro acho que nunca aconteceu, né? Gabinete, biblioteca e um escritor, né? Eu acho que ainda não, né? Que seja então o primeiro de alguns outros que a gente possa estar fazendo. Obrigado. Eu agradeço o convite. O Gabinete de Leitura Sorocabano continua à disposição dos sorocabanos, dos seus associados. E é um prazer muito grande estar aqui ao lado de um escritor, né, conhecido de Sorocaba. A Fabiana, que está administrando com carinho os nossos espaços públicos, né? O meu não é tão público assim, mas é da sociedade sorocabana. Mas a Biblioteca Municipal e a Biblioteca Infantil são patrimônios que nós devemos preservar sempre. Não só o patrimônio imaterial e material dele, mas também a história que ele traz para nós e que nos deixa feliz. O espaço da Biblioteca de Sorocaba é um monumento, na realidade, de Sorocaba, né? O Caiubi foi muito feliz no projeto. Então, eu parabenizo todos aqueles que lutam pela cultura e pelo livro de Sorocaba. Muito obrigado. Eu agradeço também essa oportunidade, né? É uma oportunidade maravilhosa que nós temos aqui de falar um pouco sobre esse nosso carinho, né, pelos livros. Isso é muito importante. Espero que nós tenhamos outros momentos como esse, né? Quero também parabenizar a Ana e citá-la aqui. Faço parte da Academia Sorocabana de Letras
Ela tomou posse esse ano, né, também. Sim. E a Ana, quando escreveu esse livro aí, ela devia ter algo em torno de 14 anos. Né? 2018, Veja a né? sabedoria de uma pessoa que hoje parece que tem 19, né? Sim. E já entrou na Academia Sorocabana de Letras, falou sobre vivendo no automático antes da pandemia. E de lá para cá, tudo aumentou, né? Nesse sentido aí, ela já teve essa visão ali atrás. Então é muito bonito ver isso. E por conta desse tipo de situação, de ver pessoas de todas as idades, né, tendo amor pela sabedoria, pelo conhecimento, pelos livros, né? Eu comecei a participar de muitas academias de letras. Hoje são 24 academias de letras ao redor do Brasil, e algumas fora do Brasil também, que eu faço parte, né? Temos muitas interações, o que me levou a criar mais uma academia em Sorocaba, porque eu acho que uma cidade com 800, quase 800 mil pessoas, 700, né? Mas quase 800 mil pessoas, se nós formos levar em consideração todos aqueles que para aqui vêm, né? Chega a quase 1 milhão de pessoas. E eu acho que ela merecia ter ainda mais instituições, né? Que favoreçam a arte e o gosto e o prazer da leitura e dos livros, né? Então nós criamos a Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil. Temos 116 associados em todos os cantos do Brasil, todos os estados representados, pessoas de todos os tipos, pessoas, algumas poucas, sem faculdade, mas gênios na sua área, outras com um currículo de 300 páginas, pessoas que hoje trabalham no Albert Einstein, pessoas que hoje estão nas maiores instituições do Brasil, pessoas ligadas à USP, ligadas às maiores instituições do Brasil. Isso para nós é muito prazeroso, estarmos cuidando de uma instituição dessa. E uma alegria imensa para mim, quero agradecer aqui, é estar participando da Academia Sorocabana de Letras. Até trouxe aqui o Bottom, né? E quero mandar um abraço ao Pontes também, pela receptividade, a Mona Lisa por ter nos indicado, e o Pontes, porque é um prazer imenso estar ali com todos eles. Bem, Tudo bem, Fabio. Obrigado. Olha, viu? eu queria estender Sim. meu agradecimento, claro, ao convite, Sim, claro. mas em relação ao Dia do Livro, aos servidores públicos das duas bibliotecas, como eles tratam com o maior carinho elas. Todos, até os estagiários, o secretário Zamuné, que me deixa muito à vontade de fomentar a política pública, né? Um ser humano incrível, ele é um ser humano incrível, e ele me deixa muito à vontade de fomentar a política pública. E os servidores fazem com carinho, com uma maestria, e aí estender aos munícipes, que cuidam do local também, porque eu sempre falo que a munícipe tem que ter pertencimento aos próprios públicos. Eu só sou gestora. Os servidores ali, nós estamos fazendo gestão. Sim. Mas é a sua biblioteca, é sua, do seu vizinho, da sua mãe, é de todos. Então, é para usar mesmo, é para se sentir à vontade e ter orgulho de dizer, olha, é minha. A Josélia Aguiar veio para cá num bate-papo, Prêmio Jabuti, é uma escritora incrível, ela já foi diretora do Mário de Andrade. Ela falou, Fabiana, talvez uma das bibliotecas mais bonitas que eu entrei na minha vida. Ela foi diretora do Mário de Andrade. Ela falou, vocês estão de parabéns. Nem cidades grandes como Campinas não tem uma biblioteca pública tão magnífica como a nossa. Então, Formato assim, de livro, né? Então, também. é de sorocabano, é para usar mesmo e são bem-vindos. Tá certo. Então visite, né, nossa biblioteca municipal aqui no Alto da Boa Vista, bem do lado da prefeitura, e também nossa biblioteca infantil no centro da cidade, na Rua da Penha. Isso. Tá certo? Visite lá. E o gabinete de leitura também, faça uma visita lá, vai conhecer, vai entender um pouquinho, né, como é o trabalho deles. Nelson, obrigado, e a toda a equipe aí, agradeço, né? Vamos agradecer a todo esse conjunto de pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Inclusive ele que já foi da cultura, né? Nosso irmão aqui, o Bruno, grande Bruno, né? Um abraço para você também. A Priscila Radigueri, a coordenadora do rádio, também aí esteve com a gente, o Fábio Mascarenhas, secretário de comunicação. Na TV, quem está lá hoje, o Jean? Um abraço ao Jean Eliotti participando com a gente também. Muito obrigado. E o nosso presidente, Cláudio Sorocaba, vereador Cláudio, que torna possível levar todas essas informações até você, amigo ouvinte, amigo telespectador. Obrigado a todos e até o próximo programa. Tchau! Radar Cidadão. Na Rádio Câmara Sorocaba.